Oi, gente, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala sou eu, Júlio Altoé, para mais uma aula de Ciência dos Materiais. Agora sim, na nossa série de aulas de exercício, aqui a nossa sexta aula de exercício, dando continuidade à parte de ligações. Essa é a nossa última aula do capítulo 2 do Kalister, no caso, a última aula de exercício, a última aula teórica veio antes desse vídeo. Caso você não tenha visto, eu recomendo, vou botar o link aqui para você. Essa aula hoje a gente vai falar de ligações primárias, secundárias e mistas. A gente vai fazer exercício do Kalister sobre isso. Vamos lá, então? Bom, o primeiro exercício aqui, ele pediu, cite resumidamente as principais diferenças entre ligações iônicas, covalentes e metálicas. E na letra B, ele perguntou, enuncie o princípio de exclusão de Pauli. Bom, vamos lá. Letra A, né? A diferença aqui entre as principais ligações. Eu vou aproveitar e eu vou botar aqui mais ou menos as mesmas imagens que eu coloquei na nossa aula, já para explicar resumidamente do que se trata. Ó, a ligação iônica, a atração eletrostática entre os íons com cargas opostas. Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho um átomo aqui de sódio e um de cloro. O átomo de sódio ele tem um elétron sobrando na valência e o de cloro ele tem um elétron faltando. O átomo de sódio ele é carregado positivamente e o de cloro negativamente. Então, a ligação dele se dá pela doação do elétron. Ele pega e doa o elétron, o sódio doa o elétron no cloro, e por causa dessa diferença de eletronegatividade que eles possuem, eu acabo formando uma ligação iônica. Exatamente aqui, ó, íons com cargas opostas, o sódio e o cloro. A covalente, há o compartilhamento de elétrons entre dois átomos adjacentes, de modo que cada átomo assume uma configuração eletrônica estável. Um exemplo aqui, o mais básico, é o do hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron, aqui eu tenho outro hidrogênio com um elétron. Eles compartilham esse elétron, então cada um, quando eles estão compartilhando esse elétron, eles vão ficar com dois elétrons. A gente sabe que na camada 1s2, dois elétrons é a camada que ele fica estável. Então, basicamente, a ligação covalente há o compartilhamento dos elétrons. E na ligação metálica, os núcleos dos íons carregados positivamente são protegidos um do outro e também colados pelo mar de elétrons de valência. Ou seja, eu tenho aqui um metal, eu tenho dois elétrons. Eles se unindo, eles acabam protegendo esse núcleo aqui desse núcleo aqui, eles são positivos, certo? Eles deveriam se repelir. Então, mas como eu tenho bastante elétron disponível entre cada elétron em cada átomo desse, eu formo uma nuvem de elétron. Essa nuvem de elétron, ele meio que faz a proteção para não ocorrer essa repulsão entre uma carga positiva e outra carga positiva, além de formar esse mar de elétrons negativos, que é como se fosse uma grande nuvem de elétrons, que é exatamente o que permite os materiais metálicos ter uma boa condução elétrica. Ele tem uma mobilidade muito grande dos elétrons pela sua cadeia. Bom, e aqui na segunda parte, ele pediu para eu enunciar o princípio de exclusão de Pauli, que o princípio de exclusão de Pauli afirma que cada estado eletrônico não pode conter mais do que dois elétrons e que devem ter spins opostos. A gente voltando aqui para a parte de distribuição eletrônica, vamos lá. Eu tenho a minha subcamada, né? Aqui eu tenho a minha camada, a KLM, eu tenho a minha subcamada, que é SPD. Então, quando eu vou fazer uma distribuição eletrônica, eu começo pelo meu 1s, depois vou para o meu 2s, depois para o meu 2p. Aqui, cada estado desse, ele comporta dois elétrons. Se eu fosse distribuir o meu elétron, eu ia começar aqui pela minha 1s. Esse aqui, por exemplo, tem 6 elétrons, é o carbono. Por exemplo, eu tenho um carbono. Aí, primeiro, eu vou botar um elétron aqui para preencher a camada. O segundo elétron eu vou botar no spin na direção oposta. Ok, preenchi minha camada 1s. Depois eu vou começar a preencher minha camada 2s. Um elétron, dois elétrons. Certo? Também oposta. Aí sobraram só dois elétrons. Eu vou ter que preencher a minha camada P agora. Minha camada P são 3 estados eletrônicos. Então eu começo preenchendo aqui, depois aqui. Aí como eu não tenho mais elétrons, eles realmente ficam com essas positivas. Se por um acaso eu tivesse mais 4 elétrons para distribuir aqui, eu teria que botar primeiro um elétron aqui, depois eu ia ter que botar um elétron aqui para baixo e o outro elétron aqui para baixo e depois outro elétron para baixo, seguindo o princípio da exclusão de Pauli. Bem tranquilo, né, gente? Essa foi a primeira questão. Vamos lá para a segunda, rapidão. A segunda vem da última aula teórica que eu joguei aqui para vocês, que é exatamente para eu calcular o caráter iônico da ligação interatômica. O que a gente viu? A gente viu que algumas ligações mistas, elas não têm necessariamente só uma ligação iônica, ela pode ter um caráter iônico e uma parte covalente. E a gente consegue calcular isso pela diferença de eletronegatividade
do meu átomo. Então, aqui ele me deu vários exemplos, ó, o óxido de titânio, o zinco e telúrio, se não me engano. Aí me deu diversos materiais aqui, e eu uso aqui a minha fórmula para calcular o caráter iônico do meu material, onde XA é a eletronegatividade de um átomo e o XB é a eletronegatividade do outro átomo. Vamos lá, o óxido e o titânio aqui. TiO2, a minha eletronegatividade do meu titânio, vamos achar o titânio aqui está o titânio. O titânio tem 1,5. O oxigênio, está cortado aqui o Ozinho, mas o oxigênio, ele tem 6,5 de eletronegatividade, tem uma diferença considerável de eletronegatividade. Então, só por isso a gente já espera que tenha um caráter iônico considerável. Quando a gente joga aqui na nossa fórmula, ó, aqui está a eletronegatividade do titânio e aqui do oxigênio, e resolve essa questãozinha, a gente vai achar 63,2%. É uma quantidade considerável de caráter iônico do meu material. O meu segundo, eu tenho o Zn e o Te. Vamos lá. O Zn, 1,6 de eletronegatividade. Te, 2,1. Aqui a gente já está vendo que tem uma diferença menor. Ainda existe uma diferença de eletronegatividade, mas não tão grande. E isso ocasiona exatamente aqui no nosso resultado. Ó, eu substituindo o zinco, Te, eu vou ter 6,1% de caráter iônico. Ou seja, a maior parte das minhas ligações não são iônicas, só 6,1% delas são iônicas. Aqui a gente já consegue ver que para uma diferença assim, de 0,5 pontos, já tem o caráter iônico fica bem pequeno. Agora vamos para o segmento, né, rapidão agora, já que vocês já pegaram o jeito da coisa. Eu tenho o CS e o Cl, o césio, né? Cadê o CS? Está aqui. 0,7 e o Cl, que é o cloro. 3. Olha, isso é uma diferença bem grande. Um está na família 1A, o outro está nessa família aqui. A diferença de eletronegatividade é bem grande. Então a gente vai esperar que a gente vai ter um caráter iônico mais forte. Só substituindo a conta aqui, ó. Cl, césio. E seguindo no próximo aqui o índio. Seguindo no próximo o IN e o SB aqui, eu vou ter que o meu X do IN vai ser 1,7. Cadê o meu IN? Aqui, ó, 1,7. E o meu SB vai ser 1,9. Que bem perto um do outro, né? Então, a gente vai esperar, ó, o caráter iônico dele deu quanto? 1%, jogando na fórmula. Essa equação, gente, essa questão, gente, só jogar em fórmula só para você fixar a ideia e você avaliar como a eletronegatividade faz uma diferença no caráter iônico das minhas ligações. E por fim aqui, eu tenho o MgCl, o meu Mg é 1,2, o meu Cl é 3, tem uma diferença bem grande também de eletronegatividade entre eles. Então a gente consegue ver que o meu caráter iônico também é considerável, 55%, já que a diferença aqui deu quase 1,8 pontos, o cloreto de magnésio. Bem tranquilo, gente. Se tiver alguma dúvida, pode jogar aí. Se você ficou com dúvida teórica, assista a aula sobre o assunto, que tá no card aqui, que eu vou colocar em algum lugar nesse vídeo. Vamos lá, questão 3. Na questão 3, ele pede um gráfico da energia de ligação versus temperatura de fusão para os metais listados na tabela abaixo. Essa tabelinha aqui, ele citou, na verdade, é o do livro. Eu trouxe a tabela para cá para facilitar a nossa vida. E usando este gráfico, aproxima a energia de ligação do cobre, que tem uma temperatura de fusão de 1084. Ou seja, ele me deu diversos metais, ele me deu a energia de ligação deles e a temperatura de fusão. E ele pede para eu fazer uma associação para um cobre, para eu fazer uma extrapolação, aproximando a minha energia, porque há uma relação dentro de um mesmo grupo, no caso o grupo metálico, entre a energia de ligação e a temperatura de fusão do meu material. Então, se eu tenho diversos pontos de materiais, é uma boa aproximação eu pegar diversos desses pontos, plotar, fazer uma regressão linear, e por essa regressão eu consigo estimar de um metal que eu não sei exatamente quanto que é a ligação de energia dele. O óbvio, quando você vai fazer um teste, o ideal é você fazer esse tipo de teste, você determinar empiricamente. Mas muitas vezes você ter um tipo de aproximação é melhor do que não ter nenhuma aproximação, né? Aqui eu coloquei uma observação que 1 kJ por mol é equivalente a 0,013 electronvolts. Se você assistiu minhas últimas aulas, você viu que a gente tratava a energia de ligação muitas vezes como electronvolts. Então a gente pode dar a resposta nos dois. Para isso, agora eu vou abrir aqui a minha tabelinha no Excel, que foi onde eu fiz isso para eu mostrar para vocês. Vamos lá, aqui eu vou dar um zoom, obviamente, aqui para vocês, nessa parte que está menorzinha.
Aqui está como eu fiz os dados, eu botei aqui energia de ligação, temperatura de fusão, só tabelei, correto? E eu fiz um post aqui de dispersão. Eu usei essa ferramenta aqui, para quem não está familiarizado. Eu fiz um post de dispersão, coloquei no eixo X a temperatura, no eixo Y a energia de ligação, e depois que eu tive esses pontos todos, eu peguei uma ferramenta aqui, que a gente vem aqui no... Cadê? Layout. Você vem em Layout, você pode produzir uma linha de tendência. Aí você vem aqui no linha de tendência linear. Essa linha de tendência linear, ele já vai fazer uma regressão linear dos seus pontos. Então, aqui são os meus pontos, correto? De cada elemento. E aqui é a minha linha de regressão. E aqui é a fórmula da minha linha de regressão. Eu coloquei essa formulinha aqui, porque eu tenho duas formas de fazer essa estimativa. Eu vi que a temperatura do cobre de fusão é 1080. Eu posso chegar aqui mais ou menos em 1080 e olhar aqui no meu gráfico qual é a energia. Mas uma forma muito mais precisa de eu fazer isso é eu pegar a minha equação e substituir a minha temperatura aqui de fusão no meu X. Então, quando eu faço isso, que foi exatamente o que eu fiz aqui, eu peguei quem que vai ser a minha energia? A minha energia vai ser exatamente essa fórmula aqui, zoom de novo, dei um zoom aqui, o meu é 9, é a minha temperatura de fusão, 1084. E aqui eu coloquei a minha fórmula, vai ser 0,219 vezes 1084 mais 108,16. Com isso, eu achei que a minha energia de ligação é 345 kJ por mol, e aqui nessa coluninha eu só fiz uma conversão de kJ para electron-volts. Então, em kJ deu 345 electron-volts, 3,58 electron-volts. Basicamente, essa aproximação. O valor teórico do cobre, se não me engano, é 3,6 electron-volts. Então, a gente consegue ver que a nossa aproximação chegou bem perto. Vamos agora para a nossa quarta questão. Gente, se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Eu sei que às vezes eu falo um pouco rápido. Eu tento responder de forma digitada para vocês. Usando a tabela abaixo, mais um exercício de tabela, determine o número de ligações covalentes que são possíveis. Ligações covalentes possíveis para os átomos dos seguintes elementos. Elementos germânio, fósforo, selênio e cloro. Beleza, aqui é o meu fósforo, né? Meu selênio, meu germânio e o cloro. Como eu vejo o número possível de ligação? Eu posso olhar a quantidade de elétron livre na minha camada de valência para eu ver quantos elétrons ele pode compartilhar e quantos elétrons faltam para ele ter o seu nível energético completo. Vamos lá. Primeiro caso, eu vou pegar aqui o germânio. O germânio, se eu for pegar a configuração eletrônica dele, eu vou ver que na minha camada de valência eu vou ter um 4s2, 4p2. Ou seja, eu tenho 4 elétrons e me faltam 4 elétrons para eu ter a minha camada livre. Olha aqui, para o germânio, tendo a estrutura de elétrons de valência 4s2, 4p2, que foi o que eu botei aqui, o meu N' vai ser igual a 4. Se o meu N' é 4, quer dizer que para eu completar a minha camada, ou seja, para eu ter 8 elétrons e ter uma camada estável, eu preciso de 4 elétrons. Então, eu posso fazer 4 ligações covalentes por átomo. E eu peguei e usei essa mesma lógica nos meus outros materiais. Eu tenho aqui o fósforo. Por exemplo, o fósforo tem uma estrutura de elétrons. Cadê o meu fósforo? 3s2, 3p3. 3s2, 3p3. Então, se eu boto 8 menos 5, eu posso fazer 3 ligações covalentes por átomo. Bem tranquilo, né? Mas a ideia por trás é interessante, para você saber quantas ligações covalentes que o meu átomo pode fazer. Vamos aqui para os nossos próximos. Eu tenho o selênio. O meu selênio, eu tenho 6 elétrons, então, se o meu N' é 6, meu 8 menos N vai ser 2. Mesma lógica agora para o cloro. Cloro, eu tenho 7 elétrons na minha camada de valência, então, eu tenho 8 menos N. Então, eu tenho uma ligação de covalente por átomo. Uma ligação possível a se realizar. Vamos agora para a nossa quinta questão. Que tipo de ligação quais tipos de ligação, né, seriam esperadas para cada um dos seguintes materiais? Latão, uma liga cobre-zinco, borracha é um polímero, sulfeto de bário, né, faz um material cerâmico, um sulfeto, o xenônio, que é um gás inerte, mas aqui no estado sólido, o bronze, nylon é outro polímero, bronze é uma liga metálica também, e o fosfeto de alumínio. Vamos lá. Para o latão, a ligação é metálica, visto que se trata de uma liga metálica. Ou seja,
A gente viu aqui na nossa última aula esse tetraedro aqui, que a gente vê os tipos de ligações, mais ou menos, e as possibilidades. Os metais fazem ligação metálica, obviamente, quando eu estou trabalhando com dois metais com eletronegatividade parecida. Eu tenho aqui as ligações covalentes, que são normalmente polímeros, as iônicas, e eu tenho as ligações mistas, por exemplo, um material cerâmico ele pode apresentar ligação covalente e ligação iônica. O carbono é um caso de material cerâmico, que ele basicamente apresenta só ligação covalente, mas ele tem essa flexibilidade aqui. Eu tenho os outros tipos aqui, os semimetais e os intermetálicos. Então, vamos lá. Por que que o latão ele vai ser puramente metálico? Porque se eu chegar aqui, quem é o meu latão? O meu latão é o meu cobre. O meu latão é o cobre e o zinco. O cobre está aqui e o zinco está aqui. A gente viu no exercício hoje ainda que uma diferença de 0,3 de eletronegatividade não dá quase caráter iônico nenhum. Então eu vou ter só uma ligação metálica mesmo. E vamos lá, o nosso segundo caso é a borracha, né? Vamos voltar no slide anterior. E a borracha, sendo um polímero, a gente sabe que vai ter basicamente ligações carbono e hidrogênio. Então vão ter puramente ligações covalentes e ligações de Van der Waals, porque eu vou formar ali o polímero, ele é feito em cadeias, né? A gente não viu isso, mas eu vou comentar aqui para vocês, é que o polímero, ele é digamos um polímero mais simples, o polietileno, ele é uma cadeia de carbono que fica aqui com hidrogênio. Ele é uma cadeia muito longa, certo? O carbono e hidrogênio, o caráter dele é basicamente covalente. Porém, se a gente fizer aqui, tem pela diferença da negatividade, pode ter algum tipo de polaridade. Como a cadeia de um polímero é muito grande, eu posso ter aqui outra cadeia do polímero logo aqui do lado. Então, entre uma cadeia dessas e outra, entre uma cadeia dessas e a outra cadeia do próprio polímero, eu posso ter uma ligação aqui de Van der Waals, por causa do fenômeno de polo-dipolo, que é a polarização induzida da minha nuvem eletrônica aqui, da minha molécula. Então, sempre que a gente falar de polímero, vai ser basicamente ligação covalente e ligação de Van der Waals. A borracha é composta principalmente de átomos de carbono e hidrogênio, que é exatamente que forma a ligação covalente e um pouquinho de Van der Waals. Agora, vamos para o sulfeto de bário. O sulfeto de bário, a ligação é predominantemente iônica, mas com algum caráter covalente, com base nas posições relativas do bário e do enxofre. Então, se a gente volta aqui para a nossa tabelinha periódica, eu vou deixar rabiscado aqui mesmo, eu tenho o meu bário aqui, 0,9, e o meu enxofre aqui. Ele tem uma diferença de eletronegatividade bem grande. E, por causa disso, eu vou ter um caráter iônico considerável. Porém, eu ainda vou ter uma possibilidade de ligações covalentes, porque a gente viu aqui que isso aqui não é 100%. Por mais que tenha um caráter iônico, como existe apesar da diferença da eletronegatividade, ele pode ter ainda algumas ligações covalentes. O xenônio, ele é um gás inerte, então ele já está com todos os elétrons da sua última camada preenchidas. E a gente viu na nossa aula teórica que, basicamente, o xenônio, a ligação que existe entre uma molécula e outra de xenônio, até no estado sólido, são as ligações de Van der Waals. Moléculas de gás nobre, basicamente a ligação entre elas é a Van der Waals. E aqui, por fim, para o bronze, a ligação é uma ligação metálica para se tratar de uma liga metálica, ela é feita de cobre e estanho. E se a gente vem aqui novamente, no estanho, cadê o cobre e o estanho? E a diferença de eletronegatividade deles é muito pequena, é quase nenhuma, inclusive. Então, ele não vai ter quase caráter iônico nenhum, é só a ligação metálica mesmo. Bom, nossos últimos exemplos, eu tenho aqui o nylon. O nylon, ele também é um polímero, então o nylon ele tem ligação covalente com algumas de Van der Waals. O nylon ele é composto basicamente de carbono e hidrogênio. É a mesma regra da borracha. E por fim aqui, para terminar, o alumínio e o fósforo, o fosfeto de alumínio. A ligação ela é predominantemente covalente, mas com algum caráter iônico. Por que que ela é predominantemente covalente? Porque se a gente olhar aqui novamente o alumínio e o fósforo, o alumínio está aqui e o fósforo está aqui. Ele possui uma diferença um pouquinho maior do que os outros metais que a gente viu. Mas até nos exercícios a gente viu que com uma diferença de 0,4, 0,5 é bem pouco. Então,
esse caráter iônico dele vai ficar bem baixo. Então ele vai ter predominantemente ligação covalente. Vamos lá, gente. Nossa última questão. Explique por que o fluoreto de hidrogênio, HF, tem uma temperatura de ebulição mais alta do que o cloreto de hidrogênio. O fluoreto tem 19,4 e o cloreto tem menos 85, embora o HF tenha um peso molecular inferior. A gente tende a achar que o peso molecular é uma das principais questões para eu determinar um ponto de fusão ou ponto de ebulição do meu material. Mas ele é exatamente uma escala, mas não é só isso. Eu vou ter outras questões que influenciam, como as questões da ligação, que é exatamente aqui, ó, a ligação intermolecular para o fluoreto de hidrogênio é hidrogênio, enquanto para o HCl é a ligação intermolecular de Van der Waals. Bom, a gente viu que na nossa última aula que o hidrogênio, quando ele se liga com alguns tipos de elementos, por exemplo, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, ele forma a ligação de ponte de hidrogênio. Porque aqui o meu caráter positivo, em contraposição com o caráter negativo dessas minhas moléculas, elas ficam muito fortes. Então, esse tipo de ligação ela vai ser mais forte que a de Van der Waals, que é exatamente o que explica essa diferença de temperatura. Que como a ligação de hidrogênio é mais forte do que a de Van der Waals, o HF terá uma temperatura de fusão mais alta. Simples assim. Bom, por hoje é tudo nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Deixa o like, compartilhe, envie para os amigos, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante a gente a motivar a continuar produzindo mais vídeos para vocês. A ideia é ter um curso completo, bem detalhado sobre a parte de ciência dos materiais. Então, gente, um grande abraço. Tchau, tchau.